O relógio marcava 3 da manhã quando Antônio se viu ajoelhado no chão frio de sua pequena cozinha em uma favela de São Paulo. As lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto segurava uma carta de despejo nas mãos trêmulas. 15 anos trabalhando como pedreiro, sempre honesto, sempre fiel aos seus princípios cristãos, e agora isso. Senhor, murmurou entre soluços, por que comigo? Será que ainda vale a pena ser íntegro neste mundo? Naquele momento de desespero, Antônio estava enfrentando uma das maiores batalhas espirituais que todo seguidor de Cristo enfrenta: manter o coração terno diante de Deus quando a vida parece nos empurrar para a dureza, para o cinismo, para a amargura. A tendência natural do coração humano, quando ferido repetidas vezes, é criar camadas de proteção, endurecer-se, fechar-se ao toque suave do Espírito Santo. Mas há algo profundamente poderoso em manter um coração terno diante do Senhor, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece conspirar para nos tornar duros e insensíveis. Este é um chamado que ecoa através das Escrituras e encontra eco particular em nossa realidade brasileira, onde tantas vezes a injustiça, a desigualdade e as dificuldades da vida podem nos tentar a endurecer nossos corações. Quando o rei Davi escreveu: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ele não estava falando apenas de moralidade externa. Estava pedindo por algo muito mais profundo, um coração que permanecesse sensível ao toque de Deus, capaz de sentir sua presença, de se quebrantar diante de sua santidade, de se comover com sua compaixão. Maria das Graças, uma enfermeira de 52 anos que trabalha no Sistema Público de Saúde em Recife, conhece bem essa batalha. Durante 30 anos de profissão, viu mais sofrimento do que muitos podem imaginar. Crianças desnutridas, idosos abandonados, jovens vítimas da violência urbana. Havia momentos em que sentia seu coração se endurecendo como mecanismo de defesa. Se eu sentir tudo, pensava, não vou conseguir continuar trabalhando. Foi durante um plantão particularmente difícil que Maria das Graças teve uma revelação. Uma criança de 7 anos, vítima de violência doméstica, agarrou-se à sua mão e sussurrou: Tia, você tem olhos diferentes dos outros. Seus olhos são gentis. Naquele momento, ela entendeu que sua ternura não era fraqueza, mas força. Era o que a diferenciava, o que tornava seu trabalho não apenas uma profissão, mas um ministério. Manter um coração terno diante do Senhor é uma escolha radical num mundo que valoriza a dureza como sinal de força. É escolher permanecer vulnerável quando a sabedoria humana nos aconselha a nos proteger. É permitir que Deus continue moldando nosso caráter, mesmo quando o processo é doloroso. Uma das maiores provas de nossa ternura de coração acontece dentro de nossas próprias casas. É fácil ser gentil com estranhos por algumas horas, mas manter um coração terno com aqueles que vivem conosco diariamente, que conhecem nossas fraquezas e limitações, isso requer uma graça especial do alto. João Carlos, um mecânico de Belo Horizonte, pai de 3 filhos adolescentes, descobriu isso da maneira mais difícil. Depois de anos trabalhando duro para sustentar a família, chegava em casa exausto e irritado. As pequenas bagunças dos filhos, as preocupações da esposa, os problemas cotidianos do lar se tornaram fonte de constante irritação. Sem perceber, seu coração havia se endurecido para aqueles que mais amava. A transformação começou numa noite quando seu filho mais novo, de apenas 8 anos, disse à mãe que tinha medo do pai. Essas palavras foram como uma lança no coração de João Carlos. Ele se trancou no banheiro e chorou como não chorava há anos. Senhor, orou, eu não quero que meus filhos tenham medo de mim. Ajuda-me a ter um coração terno como o teu. Gradualmente, João Carlos começou a praticar pequenos atos de ternura em casa. Chegava do trabalho e, antes de reclamar de qualquer coisa, abraçava cada filho e perguntava como foi o dia deles. Começou a orar com a esposa antes de dormir, pedindo a Deus que abençoasse sua família. Descobriu que a ternura não era algo que se perde com o tempo, mas algo que precisa ser cultivado intencionalmente. Talvez uma das maiores ameaças à ternura de nosso coração seja a decepção repetida. Quando confiamos em pessoas que nos traem, quando apostamos em sonhos que não se realizam, quando oramos por milagres que não acontecem da forma que esperávamos, a tentação é endurecer o coração como forma de autopreservação. Conceição, uma pequena empresária de Fortaleza, experimentou isso profundamente quando seu sócio e amigo de infância fugiu com todo o dinheiro da empresa que haviam construído juntos ao longo de 10 anos.
Não era apenas a perda financeira que doía, mas a traição de alguém em quem confiava completamente. Como posso continuar confiando nas pessoas depois disso? Perguntava-se durante as noites insones que se seguiram. A resposta veio através de uma passagem bíblica que sua avó sempre citava: acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Conceição entendeu que guardar o coração não significava fechá-lo, mas proteger sua capacidade de amar, de confiar, de permanecer terno diante de Deus. Reconstruir o negócio foi difícil, mas reconstruir a capacidade de confiar foi ainda mais desafiador. Conceição decidiu que não permitiria que a traição de uma pessoa endurecesse seu coração para todas as outras. Começou a orar diariamente pedindo a Deus que mantivesse seu coração sensível ao seu amor e à sua voz, mesmo em meio às cicatrizes da decepção. Anos depois, quando sua empresa havia não apenas se recuperado mas prosperado muito além do que era antes, Conceição pode testemunhar que manter um coração terno diante do Senhor havia sido a chave não apenas para sua cura emocional, mas para sua prosperidade espiritual e materialismo. Um coração terno diante do Senhor se manifesta de forma especial em nossa adoração. Não é apenas sobre cantar louvores ou frequentar cultos, mas sobre manter uma sensibilidade espiritual que nos permite encontrar Deus nos momentos mais simples do cotidiano. Sebastião, um lavrador de uma pequena cidade no interior da Bahia, descobriu isso enquanto trabalhava em suas plantações. Nunca teve educação formal, mal sabia ler, mas desenvolvia uma intimidade com Deus que surpreendia até mesmo o pastor de sua comunidade. Durante as longas horas de trabalho sob o sol escaldante, Sebastião transformava cada tarefa em uma oração, cada momento de descanso em uma meditação. Quando planta uma semente, ele costumava dizer: lembro que Deus também plantou uma semente em mim, a semente da fé. Quando rego a plantação, peço que Deus regue meu coração com seu amor. Quando vejo as plantas crescerem, agradeço porque vejo como Deus faz crescer sua obra em minha vida. A ternura de coração de Sebastião se manifestava em sua capacidade de ver Deus em tudo. Não precisava de músicas elaboradas ou pregações eloquentes para adorar. Sua vida inteira era um ato de adoração porque seu coração permanecia terno e receptivo à presença de Deus em cada momento. Uma das maiores provas da ternura de nosso coração acontece quando somos confrontados com a injustiça. É natural sentir raiva, indignação, desejo de vingança. Mas manter um coração terno diante do Senhor significa aprender a processar essas emoções através do filtro do amor de Deus, sem permitir que a amargura crie raízes. Pastor Miguel, um líder comunitário em uma favela do Rio de Janeiro, viu seu próprio filho ser morto por policiais durante uma abordagem que deu errado. O jovem de 19 anos estava voltando do trabalho quando foi confundido com um criminoso. A dor era indescritível, a raiva era justificável, o desejo de vingança era humano. Durante meses, Pastor Miguel lutou contra o endurecimento de seu coração. Via sua comunidade revoltada, via sua esposa devastada, via sua fé sendo testada de uma forma que nunca havia experimentado. Foi quando se lembrou das palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoar não significou aceitar a injustiça ou parar de lutar por justiça. Significou não permitir que o ódio endurecesse seu coração a ponto de não conseguir mais sentir o amor de Deus ou transmiti-lo para outros. Pastor Miguel continuou lutando por justiça para seu filho e para outros jovens da comunidade, mas o fazia com um coração terno que buscava a transformação, não vingança. Um coração terno diante do Senhor naturalmente se expressa através do serviço aos outros. Não um serviço forçado ou obrigatório, mas um serviço que brota da compaixão genuína, da sensibilidade às necessidades alheias, do reflexo do amor de Deus em nós. Irmã Lúcia, uma freira que trabalha com moradores de rua no centro de São Paulo, há mais de 20 anos dedica sua vida a pessoas que a sociedade rejeitou. Todos os dias, ela serve refeições, oferece banhos, distribui roupas, mas principalmente, oferece dignidade e amor a quem perdeu a esperança. O segredo, ela explica, não é ver pessoas sem teto, mas ver filhos de Deus que estão passando por dificuldades. Quando meu coração está terno diante do Senhor, consigo enxergar além das aparências, além do cheiro, além das circunstâncias. Vejo a imagem de Deus em cada pessoa. Há dias difíceis, quando a ingratidão, a violência ou a aparente falta de resultado do trabalho tentam endurecer seu coração.
Mas irmã Lúcia desenvolveu o hábito de começar cada dia pedindo a Deus que renovasse a ternura de seu coração, que lhe desse olhos para ver como ele vê e um coração para amar como ele ama. Manter um coração terno diante do Senhor também significa ser sensível à sua correção e disciplina. Muitas vezes, nosso orgulho nos leva a endurecer o coração quando Deus está tentando nos ensinar algo importante. A ternura nos permite receber a disciplina divina como expressão de seu amor paternal. Carlos Eduardo, um advogado bem-sucedido de Brasília, teve que aprender isso quando sua carreira começou a consumir completamente sua vida. O sucesso profissional havia se tornado um ídolo, e ele estava perdendo sua família, sua saúde e sua comunhão com Deus na busca implacável por mais realizações. Foi através de uma crise de saúde que Deus falou ao seu coração. Internado no hospital com um princípio de infarto aos 42 anos, Carlos Eduardo teve tempo para refletir sobre suas prioridades. Inicialmente, sentiu-se injustiçado. Senhor, eu trabalho duro, sustento minha família, contribuo com a igreja. Por que isso está acontecendo comigo? Gradualmente, porém, seu coração se abriu para ouvir o que Deus estava querendo lhe ensinar. A crise não era uma punição, mas um redirecionamento. Deus estava usando aquela situação para chamá-lo de volta à intimidade, para lembrá-lo do que realmente importa na vida. Carlos Eduardo saiu do hospital com um coração transformado. Reduziu sua carga de trabalho, passou a dedicar mais tempo à família, voltou a priorizar sua vida. Espiritualismo. A ternura de coração havia permitido que ele recebesse a correção de Deus como um presente, não como uma maldição. Há aspectos da vida cristã que permanecem misteriosos, situações que não compreendemos, orações que parecem não ser respondidas, propósitos divinos que escapam ao nosso entendimento. Manter um coração terno diante do Senhor significa confiar em seu caráter mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Dona Rosa, uma senhora de 78 anos de uma pequena cidade do Ceará, perdeu seu único filho em um acidente de trabalho quando ele tinha apenas 35 anos. Era um jovem cristão exemplar, pai de família, líder na igreja local. Sua morte deixou não apenas ela devastada, mas toda a comunidade questionando os propósitos de Deus. Não vou mentir e dizer que entendo, Dona Rosa compartilhou meses depois durante um testemunho na igreja. Há noites que ainda choro e pergunto por quê. Mas escolho manter meu coração terno diante do Senhor porque sei que seu amor por mim e por meu filho é maior do que minha compreensão. Escolho confiar em seu caráter, mesmo quando não entendo seus caminhos. A ternura de coração de Dona Rosa se tornou fonte de consolação para muitas outras famílias que passaram por perdas similares. Sua capacidade de manter a fé e a sensibilidade espiritual em meio à tragédia demonstravam um tipo de força que só vem de um coração verdadeiramente terno diante do Senhor. A palavra de Deus é um dos principais instrumentos que Deus usa para manter nosso coração terno e sensível à sua voz. Não é apenas sobre ler a Bíblia como um dever religioso, mas sobre permitir que ela penetre em nosso coração e transforme nossa maneira de pensar e sentir. Professor Augusto, um educador aposentado de Porto Alegre, desenvolveu o hábito de começar cada dia lendo um salmo e pedindo a Deus que falasse ao seu coração através daquele texto. Não leio para conhecimento intelectual, explica, mas para alimento espiritualismo. Peço ao Espírito Santo que use aquelas palavras para manter meu coração sensível ao amor de Deus. Durante os 40 anos de carreira no magistério, professor Augusto enfrentou muitos desafios: alunos desrespeitosos, pais ausentes, sistema educacional deficiente, salários baixos. Muitos colegas se tornaram amargurados e desiludidos. Mas sua prática diária de meditar na palavra manteve seu coração terno e sua paixão pela educação viva até o último dia de trabalho. Seus ex-alunos, hoje adultos bem-sucedidos, frequentemente o procuram para agradecer não apenas pelas lições acadêmicas, mas pelo exemplo de um coração que permaneceu terno e compassivo mesmo em meio às adversidades da profissão. Quando mantemos um coração terno diante do Senhor ao longo de nossa jornada, isso se torna um legado poderoso para as próximas gerações. Nossos filhos, netos e todos aqueles que nos observam aprendem que é possível enfrentar as dificuldades da vida sem perder a sensibilidade. Espiritualismo. Vovô Benedito, um patriarca de 89 anos de uma grande família em Goiânia, é conhecido por todos os 47 netos e bisnetos como alguém que nunca perdeu a ternura de coração.
Mesmo enfrentando a pobreza extrema durante sua juventude, a perda de 2 filhos, problemas de saúde e tantas outras dificuldades, ele mantém um coração cheio de alegria e fé. O segredo do vovô, diz sua neta mais velha, é que ele nunca deixou as dificuldades da vida endurecerem seu coração. Ele chora quando precisa chorar, ri quando tem motivo para rir, e sempre encontra uma razão para agradecer a Deus. Sua ternura é contagiosa. Toda a família sabe que podem procurar vovô Benedito em momentos de dificuldade, não necessariamente para conselhos elaborados, mas para encontrar um coração que compreende, que se compadece, que aponta para a bondade de Deus mesmo nas situações mais difíceis. Manter um coração terno diante do Senhor não é algo que acontece automaticamente. É uma escolha diária, um processo contínuo de renovação. Espiritualismo requer disciplinas espirituais, comunhão com Deus, e uma vigilância constante contra as influências que tendem a endurecer nosso coração. Voltando à história de Antônio, com a qual começamos nossa reflexão, aquela madrugada de desespero se tornou um ponto de virada em sua vida. Espiritualismo, em vez de permitir que a injustiça endurecesse seu coração, ele escolheu render-se completamente a Deus. Nos dias que se seguiram, pessoas inesperadas apareceram para ajudar. Um advogado cristão se ofereceu para representá-lo gratuitamente, a igreja se mobilizou para arrecadar fundos, e um empresário da congregação ofereceu-lhe um emprego melhor. Mas o mais importante foi que Antônio descobriu que sua maior vitória não estava na resolução de seus problemas externos, mas na preservação da ternura de seu coração. Hoje, 5 anos depois, Antônio tem sua própria pequena empresa de construção e emprega outros homens que passaram por dificuldades similares. Sua ternura de coração se tornou uma ponte para que outros conhecessem o amor de Deus em meio às suas próprias crises. Um coração terno diante do Senhor produz frutos que beneficiam não apenas a nós mesmos, mas toda a nossa comunidade. É a ternura que nos permite ver as necessidades dos outros, que nos move à compaixão, que nos torna canais do amor de Deus no mundo. Quando nosso coração permanece sensível ao toque do Espírito Santo, somos capazes de ouvir sua voz orientando nossos passos, alertando-nos sobre perigos, consolando-nos em momentos de dor. A ternura é o que mantém abertos os canais de comunicação entre nós e nosso Pai Celestial. Além disso, um coração terno é um coração curável. Quando permitimos que nosso coração endureça, também dificultamos o processo de cura das feridas emocionais e espirituais. A ternura mantém nosso coração aberto à obra restauradora de Deus, permitindo que Ele cure nossas mágoas, transforme nossa dor em força, e use nossas cicatrizes para ministrar a outros. Manter um coração terno diante do Senhor é uma jornada, não um destino. Haverá dias em que sentiremos nosso coração se endurecendo, momentos em que a dor ou a decepção nos tentarão a fechar-nos ao toque de Deus. Nesses momentos, devemos lembrar que a ternura não é fraqueza, mas força, não é ingenuidade, mas sabedoria, não é vulnerabilidade destrutiva, mas abertura construtiva ao amor transformador de Deus. O convite divino permanece sempre aberto: Filho, dá-me o teu coração. E nossa resposta, renovada a cada manhã, deve ser: Senhor, mantém meu coração terno diante de ti, sensível à tua voz, receptivo ao teu amor, e disposto a ser canal da tua compaixão no mundo. Que possamos ser conhecidos não pela dureza que desenvolvemos como resposta às dificuldades da vida, mas pela ternura que preservamos como reflexo do caráter de nosso Deus. Que nossos corações permaneçam como solo fértil onde o Espírito Santo pode plantar, regar e fazer crescer os frutos do reino de Deus em nossa geração.